Já foi feita a leitura, tanto do texto áureo quanto a leitura bíblica em classe. Então já vamos partir logo para as considerações iniciais, né? Um tema, não vou dizer que é tranquilo, né? O pastor Alceu, ele gosta de colocar a gente em algumas situações delicadas. A mensagem que eu recebi dele é: eu preciso que você me dê a resposta rápido. Você pode dar aula domingo? E a gente, mesmo sem poder de fato analisar mais profundamente a lição, a gente aceitou esse convite, né? Mas um tema muito importante. O tema que a lição vem abordando, na verdade, na última aula, nessa agora, na próxima, ela está dentro do campo da cristologia, né? O estudo a respeito de Cristo. E é claro que muitos outros assuntos ou temas serão abordados, mas esse tema, tanto da lição passada, né, como Jesus sendo de fato Deus, como esse Jesus, o Filho, é igual com o Pai, ou seja, a Trindade, o estudo a respeito da Trindade, né? Isso não é uma discussão do século 21, isso não é uma discussão dos nossos dias. Nós vamos entrar mais ao final da lição a respeito desse aspecto dessa doutrina moderna, né? De quem são essas pessoas que hoje, no século 21, adotam essa doutrina herética. Mas isso não é de agora, e a lição ela vem trazer justamente essa noção. O problema a respeito da divindade de Jesus, a discussão a respeito da divindade de Jesus, ela é uma discussão milenial, desde o primeiro século. Os apóstolos, é claro, eles desenvolveram os evangelhos, e se você for estudar claramente, você vai entender que não existem apenas os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. Muitos outros evangelhos foram escritos, muitas cópias a respeito dos evangelhos foram reproduzidas, e quando eu falo de muitas, eu falo de fato de muitas cópias. A Bíblia, ela é o exemplar, os evangelhos, na verdade, o Novo Testamento é o exemplar de qualquer livro que possui o maior número de cópias na história. São, assim, os livros da antiga Grécia, do antigo Império Grego, possuem em torno de 25 mil cópias, enquanto o Novo Testamento nós estamos falando de quase 100 mil cópias. Então é claro que essas cópias, com o passar dos anos, alguém pode ter copiado uma palavra diferente, alguém pode ter colocado uma palavra num lugar e o outro colocou em outro. Para a língua grega, isso não causa às vezes tanto o impacto que causa para a nossa língua portuguesa, mas justamente porque foram muitas cópias sendo desenvolvidas, aconteceu que ao longo da história alguns pensamentos divergentes começaram a surgir. Um outro ponto que nós precisamos considerar antes de entrar no tema é que o Evangelho, ele se desenvolve justamente num período de expansão do Império Romano. Então não era situações apenas com a perseguição que fazia com que as pessoas fossem para outros lugares. A religião cristã, ela começou a ser politicamente aceita dentro do Império Romano. E sendo politicamente aceita, alguns imperadores, algumas pessoas que ocupavam cargos elevados, começaram a adotar o cristianismo como um padrão, um princípio. E isso começou a gerar conflitos, porque eles começaram a se aproveitar de que, por conta da influência do cristianismo, algumas regiões começaram a ser dominadas por cristãos, outras não. Acontece que junto com essa expansão do Império Romano, que vai expandindo o Evangelho junto, você vai ter o acesso a outras culturas, outras religiões, outras etnias, outras formas de enxergar o conceito de divindade. E por conta desse contato, e eu estou falando isso logo nos primeiros séculos, século II, século III, por conta deste avanço, por conta dessa expansão e por conta desse elevado número de cópias que existiam a respeito do Novo Testamento, começaram a surgir pensamentos divergentes. Começaram a surgir questões teológicas
divergentes, e a principal delas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos, eu não estava aqui na aula passada, por estar com a sala dos jovens, mas o tema da lição passada, ele é um tema, assim, talvez o tema de maior questionamento desde os primórdios da igreja primitiva, que é Jesus ser Deus. E isso não pode ficar qualquer resquício de dúvida no seu coração, na sua mente, sobre Jesus ser Deus. Porque hoje existe uma tendência no mundo em pintar uma imagem de Jesus como sendo um cara legal. Porque Jesus era alguém que pregava a paz e o amor. Jesus, ele era tem pessoas que vão pintar a imagem, o mundo secular vai pintar a imagem de um Jesus hippie que pregava a paz e o amor. Mas a pergunta que fica é: alguém morre crucificado por ser apenas uma pessoa legal? Ninguém morre crucificado por ser uma pessoa legal. Não se crucificam pessoas legais, se crucificam ameaças. Jesus era uma ameaça, mas não apenas uma ameaça para um império, para um governo. Jesus era uma ameaça para a religiosidade da época, porque a declaração de Jesus não era falar a respeito de um Deus. A declaração de Jesus era falar que Ele próprio era Deus. E esse conceito, ele ataca o judaísmo, mas como eu estou fazendo esse pano de fundo, com a evolução, com a expansão do Império Romano, com o acesso do Evangelho a outras culturas, etnias, chegou-se num ponto onde eles começaram a divergir. Deus, Jeová, Deus Pai e Deus Filho, será que o cristianismo não é politeísta? Então essa foi a discussão que permeou os primeiros séculos da igreja. Como pode existir um Deus, não apenas em dois, no caso, Deus Pai e Deus Filho, mas também o Espírito Santo? Só que a discussão ela girava em torno principalmente de Jesus, e depois vão surgir doutrinas como o montanismo, de Montana, que até mesmo Tertuliano posteriormente vai se converter ao montanismo, Tertuliano, sendo um dos pais da igreja, vai se converter a essa doutrina que a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas a situação toda era essa. Eles começaram a pensar: poxa, mas será que, considerando Jesus como sendo igual a Deus, será que nós não estamos tornando o cristianismo uma religião politeísta, onde não existe apenas um Deus, mas um Deus Pai, um Deus menor que Ele, um Deus Filho? Então começaram a surgir essas questões. Então eu faço esse pano de fundo para entendermos que nós vamos terminar a lição em cima de dois exemplos que o autor do texto vai trazer, que são a religião dos islâmicos e também os testemunhos de Jeová. Isso está muito mais próximo de nós, e às vezes a gente coloca como se aquela determinada denominação, religião, possui esse pensamento, mas isso é um pensamento recente. Não, isso aí vem logo dos primórdios da igreja, e foi enfrentada pela igreja com muita seriedade. E o que nós vamos estudar aqui é não só uma questão de apologética, como se os pais trataram sobre isso, mas uma questão de ortodoxia, é doutrina, é dogma, é aquilo que a gente tem que ter como certo na nossa base de fé. Amém? Acho que talvez um pouco complexo, Para estudar isso aqui, acho que é mais complexo ainda. Não foi uma tarefa fácil, mas a gente vai junto, conversando a respeito desse assunto, e qualquer dúvida que surgir, eu me proponho nessa manhã a explicar, talvez de uma forma simplificada, o que está na lição. O meu objetivo não é, talvez, entrar tanto dentro de um ponto de vista acadêmico sobre todas as outras discussões que estão para além da revista, mas qualquer situação que surgir, os irmãos podem perguntar. Temos aí pastor Marcos, Alceu, William, pode ajudar, quem sabe respondendo. O texto que foi lido como texto áureo é o texto de Hebreus 1:8. E
o capítulo 1 de Hebreus, ele é o prato cheio para os testemunhos de Jeová, né? Onde eles mais se apegam para desconsiderar a pessoa divina de Jesus como sendo igual ao Pai. Mas diz assim o texto: mas do Filho diz. Se puder colocar, Fernando, a versão NTLH, talvez ali a gente vai ter uma expressão mais clara a respeito do que está dizendo ali. Olha, mas a respeito do Filho disse. Quem disse? Essa é a pergunta que nós temos que fazer por texto. Quem disse? Deus. Deus Pai. Mas a respeito do Filho, Ele, Deus Pai, disse: o teu reino, ó Deus. Então esse texto de Hebreus 1:8, ele é utilizado como texto áureo porque é a declaração do Pai sobre o Filho. Então o próprio Deus Pai está chamando Deus Filho de Deus. Então a palavra de Deus, ela deixa clara: o Filho não é inferior ao Pai. Ele compartilha da mesma natureza e essência do Pai. Por quê? Porque o próprio Deus está declarando sobre Jesus, o Filho: és Deus. A verdade prática diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Novamente, um ponto de muito debate. Por quê? Claro que mais para frente a gente vai entrar nesse mérito sobre... E por que eu vou fazer aqui? Não compreenda como sendo um ataque aos testemunhos de Jeová, gente. Não é esse o objetivo. Mas a lição vai propor isso, porque a doutrina dos testemunhos de Jeová é uma doutrina segundo a igreja desde o século, como eu disse, século 2, 3, uma doutrina herética. Porque eles não consideram Jesus como sendo um Deus igual ao Pai. Na verdade, muitos vão até declarar que é como se Jesus é um anjo, né? Muitos acreditam que Jesus é até o mesmo o arcanjo Miguel. Então, eu vou utilizar e fazer menção a eles, porque a lição vai propor isso. Mas não entenda como um ataque, mas essa questão do Filho de Deus, ela é entendida por nós como um título. O Filho de Deus, não como uma visão de quem está abaixo de Deus, não de uma visão de quem é inferior ao Deus, mas como Filho de Deus, ele possui a mesma essência, a mesma natureza. E aí, a lição até fala isso na verdade prática: a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Por quê? Porque a doutrina dos testemunhos de Jeová vai enfatizar que Jesus foi criado. Jesus foi criado por Deus, ele foi a primeira criatura de Deus. E sendo a primeira criatura de Deus, ele possui poderes divinos que o colocam numa condição superior ao próprio Espírito Santo, que colocam ele numa condição superior aos anjos, que coloca ele numa condição superior aos seres humanos, mas ele não é equivalente a Deus, porque Deus quem criou ele. Então, o que nós precisamos compreender é que o nosso debate não é sobre considerar Jesus como uma pessoa somente, não, Jesus é Deus, eu entendo isso. Nós temos que ter um posicionamento firmado de que, sendo Deus, ele é Deus desde a eternidade. Ele é Deus desde o início, ele criou o universo. E ele tem o mesmo poder que Deus. Ele tem a mesma autoridade de Deus. Ele tem a mesma glória de Deus. Então, nós precisamos ter isso fixado em nossa mente, porque, às vezes, por conta de algumas interpretações bíblicas, pode surgir dúvidas na nossa mente. E é o que os testemunhos de Jeová tentam fazer, eles tentam colocar dúvidas na nossa mente a respeito disso. Mas Jesus é Deus, e desde a eternidade, sendo Filho de Deus em sua essência, em sua natureza, ele é desde a eternidade.
Não houve um início para Jesus. Tanto que, se nós formos ver lá em Isaías, a declaração é: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Pai da eternidade. É a declaração do profeta Isaías. Então Jesus é, assim como Deus é. Não existiu um início para Jesus. Ele sempre foi, é e sempre será. Amém? Então nós temos essa declaração de Deus ali em Hebreus 1:8 que a gente leu, tem essa declaração de Deus. Deus dizendo a Jesus: ó Deus. Mas isso não é apenas uma declaração do Pai. O próprio Jesus também declara de si mesmo como sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus. É o que está escrito em João 5:18. João 5:18. Afirmação do próprio Jesus. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então perceba, quando nós falamos sobre filho de Deus, a nomenclatura aqui não quer se referir como alguém inferior. Quando nós utilizamos a expressão filho de Deus, e a Bíblia utiliza essa expressão filho de Deus, não se fala como alguém inferior, que recebeu de alguém superior algo diferente. Jesus, ele faz uma declaração sendo filho de Deus. Qual que é o entendimento dos fariseus e escribas da época? Quando ele disse que Deus é o seu próprio Pai, ele está se fazendo igual a Deus. Porque a expressão filho de Deus designa mesma natureza, mesma essência. Então, por isso que é difícil de entender quem que tem um pensamento diverso disso, porque os fariseus da época, ouvindo Jesus dizer, entenderam o que Jesus quis dizer. E o que nós vamos ver, até é possível ver isso na leitura bíblica em classe, que é João 10, 30 ao 38, que é uma outra citação a respeito de Jesus falar ser filho de Deus, e os escribas e fariseus entenderem o que Jesus está dizendo, Jesus não questiona. Perceba que quando eles falam: não, você está blasfemando, porque você está se dizendo ser o próprio Deus, ou igual ao Deus Pai, sendo igual a Deus, Jesus não fala: não, vocês entenderam errado. Não, vocês estão equivocados, eu sou um Deus menor. Eu sou uma divindade, não sou como Deus. Não. Quando os fariseus, os escribas, os judeus entendem que Jesus está se colocando não apenas como sendo Deus, mas sendo igual ao Deus Pai, Jesus não questiona, porque era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Então João 10, 30 e 38, que é a leitura bíblica em classe, traz declarações essenciais. A primeira declaração é essa: Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. E essa é uma declaração que a igreja vai discutir depois nos primeiros séculos a respeito disso, que não é apenas o fato de Jesus ser Deus e ser igual ao Pai, mas sendo uma pessoa distinta, fazem parte de uma mesma natureza. Então aqui é até uma expressão, pode ser que eu não me recorde certinho a expressão, mas acho que é pericórese. Acho que é essa expressão. Pericórese é a designação de que Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesmo sendo pessoas distintas, mas eles vivem em harmonia, e essa harmonia os faz um. Então é o conceito da Trindade. E aí Jesus está dizendo: olha, eu sou um, o Pai é outro, somos distintos, mas somos um. Ou seja, os dois são Deus, na concepção da Trindade, são Deus. Versículo 31, os judeus pegaram então outra vez as pedras para o apedrejarem, e Jesus disse: tenho-vos mostrado muitas obras. Versículo 32, tenho mostrado muitas obras que meu Pai mandou fazer, por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas por quê? Ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus.
pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Ou seja, os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, sou filho de Deus, eles entendiam, você está se fazendo Deus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender, a igreja não foi perseguida porque fazia coisas boas. Como que pode alguém ser perseguido por amar o próximo? Como que pode alguém ser perseguido por doar seus bens? O que fez a igreja ser perseguida, na igreja primitiva, é porque a igreja defendia uma visão: Jesus é Deus. Por isso a igreja foi perseguida. Nós temos muitos registros históricos. Existe um registro histórico, algumas cartas escritas por Plínio, o jovem. Plínio, ele era um comandante de uma determinada região do Império Romano, e ele respondia a César. Em uma dessas cartas, você tem acesso a isso pela internet, você pode pesquisar cartas de Plínio a César. Em uma dessas cartas, ele vai endereçar uma carta a Roma, pedindo o que ele faz, perguntando o que ele faz com os cristãos. Porque muitos cristãos estavam sendo presos, capturados, e ele não sabia o que fazer, porque ele não sabia qual era o crime que eles tinham cometido. E numa dessas declarações, se eu não me engano é a carta 95 ou 96, Plínio ele vai deixar muito claro: nós estamos capturando cristãos, não sei qual crime eles cometeram, só que diante daquilo que eu já ouvi, eu coloco diante deles a estátua dos deuses, e eu coloco diante deles a estátua de César, e falo para que eles adorem as estátuas. Aqueles que adoram, nós absolvemos. Aqueles que não se prostam, declarando, e aí Plínio deixa isso muito claro na carta, declarando que existe um Deus chamado Jesus, nós executamos. Então a igreja foi perseguida, não porque fazia coisas boas, mas porque declarava: Jesus é Deus, Deus como Pai. E por essa razão, pessoas entregaram suas vidas. Tanto que é um ponto de discussão dentro dessa temática, a adoração a Jesus. E por essa razão a igreja teve que criar dogmas e estabelecer doutrinas dentro da cristologia. Porque Jesus, sendo Deus, é digno e merecedor de adoração. Dentro da doutrina dos testemunhos de Jeová, isso é um absurdo, porque não se pode adorar a Jesus como sendo Deus Jeová. Mas no que nós estamos lendo, Bíblia Sagrada, Jesus faz uma declaração: eu sou filho de Deus. Os judeus entendem, ele está se fazendo igual a Deus. Versículo 34, qual que é o posicionamento de Jesus? Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Ou seja, eles entenderam. Jesus em algum momento pede desculpas por ter feito essa declaração? Não. Jesus confronta: eu sou filho de Deus, e eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por quê? Porque nós somos um. Eu sou Deus assim como o Pai. Não sou menos, não sou mais. Eu sou Deus assim como o Pai. Amém? Dando prosseguimento, o tópico 1, que vai dizer a seguinte temática, né? A doutrina bíblica da relação do pai, do filho com o pai. E o subtópico 1 é a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é identidade de natureza. E isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Qual que é a ideia do autor? Quando a palavra de Deus faz menção a homem e filho do homem,
Ele não está dizendo de duas pessoas distintas, como se fosse pai e filho. Ele está dizendo, o homem é mortal, o homem é mortal. Do que é o homem mortal, para que te lembres dele? Para não repetir o homem, o que o salmista fala? E o filho do homem, que significa a mesma coisa. Por quê? Porque o homem, ser humano, qual é a natureza do seu filho? Ser humano. Então o homem está fazendo, o salmista está fazendo remissão à mesma natureza, à mesma essência. Então o autor utiliza esse paralelismo para mostrar que a ideia de filho não designa necessariamente pessoas diferentes, não designa necessariamente essência diferente, distinção de natureza. Então esse é o fundamento que nós utilizamos para acreditar e defender que Jesus, se declarando Filho de Deus, possui a mesma natureza e essência de Deus. Então a expressão Filho de Deus aparece em diferentes contextos e tem significados específicos. Por exemplo, é uma palavra, a expressão Filho de Deus na Bíblia é uma palavra polissêmica, possui diferentes significados dentro de diferentes contextos. Por exemplo, em Êxodo 4:22 é feita a utilização da palavra Filho de Deus ou Filho para Israel, a nação. Então se puder voltar àquela tradução, talvez a ARA ou ARC, acho que fica melhor, porque vai ser mais, isso pode ser. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então a expressão aqui, filho de Deus, ela está dentro de filho, ela é utilizada dentro de um determinado contexto. Israel recebeu essa designação como filho. Em Jó 1:6, nós temos uma das declarações que são polêmicas, porque a partir disso muitas doutrinas vão ser desenvolvidas. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus. Ou seja, aqui a designação de filhos de Deus é direcionada aos anjos. E aí muitas doutrinas vão se desenvolver de que Jesus, se declarando filho de Deus, ele era um anjo. Mas, como eu disse, a filho de Deus é uma expressão polissêmica, utilizados em muitos contextos na Bíblia. Então nós temos filho de Deus para Israel, filho de Deus para os anjos. Nós mesmos, cristãos, fomos chamados filhos de Deus. É o que está em João 1:12, o Evangelho de João 1:12. A declaração que João faz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma expressão, filhos de Deus. Essa sendo direcionada a nós. Só que daí nós temos Jesus Cristo se chamando Filho de Deus. Mas o chamado, quando Jesus Cristo se autodenomina, ou os apóstolos utilizam essa expressão Filho de Deus, é uma expressão exclusiva. É uma nomenclatura exclusiva e única do próprio Jesus. Por quê? Porque a divindade de Jesus é manifestada nessa expressão. Jesus como Deus é expressado nessa palavra. É a eternidade, é o Deus, é Jesus se declarando como co-igual a Deus. Então quando Jesus utiliza essa expressão, é porque ele está na posição de quem está declarando a sua posição divina, mas na obra da redenção, com uma função e um papel diferente, como filho. E aí somente Jesus vai ter a qualidade do que é declarado em João 3,16, o Filho unigênito. Então, por mais que exista designação de Filho de Deus para Israel, pode vir a surgir para os anjos, para os homens, mas Jesus como Filho de Deus revela a sua divindade e revela a sua natureza, o seu caráter, a sua essência. O subtópico 2 diz assim, significado teológico. Indica igualdade, aqui nós estamos falando sobre a expressão filho, lembre-se disso. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus.
Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus, João 8, 4 e 2. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza que Jesus estava reafirmando a sua deidade, a sua divindade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5,18. Aqui eu estou lendo na lição. Então, perceba que a declaração de Jesus designa a mesma substância, mesma essência. E aí nós temos essa declaração de Jesus como unigênito, primogênito. E aqui é um ponto que essa doutrina que acredita que Jesus não é como Deus, eles também vão se apegar, porque o unigênito se refere a ser gerado. Então eles vão defender que Jesus se declarando como sendo gerado por, significa que existia um princípio, um momento onde existia apenas Deus, e Deus criou a Jesus, Deus gerou a Jesus. Só que isso contraria a base, a fé que está escrito em João 1:1, onde Jesus vai declarar, João vai declarar sobre Jesus como sendo ele o Verbo, e o Verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Então não foi gerado, não foi criado, ele era desde o princípio. E aí, se você tiver um dia acesso ao exemplar da TNM, né, que é a tradução Novo Mundo que os Testemunhos de Jeová utilizam, um dos textos que eles adulteram é João 1:1. Porque para nós aparece, puder colocar, Fernando, João 1:1. Qual que é a tradução? A tradução bíblica. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, era Deus. Na TNM, que é a tradução Novo Mundo, o que está escrito na Bíblia deles? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. É isso que está escrito em João 1:1 da versão TNM. Então, e o que eles vão fazer isso? Eles vão fazer um malabarismo da tradução grega, justificando que não existe um artigo definido que defina Jesus como sendo o Deus. Mas a gênese de tudo isso é que eles querem colocar Jesus como sendo inferior, como sendo alguém que está subordinado a Deus. Ele era um Deus. E aí, lembre-se do que eu falei lá atrás. Qual que foi o problema que a igreja enfrentou com as heresias? Por conta de terem dificuldade de classificar Jesus como sendo Deus, eles acreditavam que o cristianismo estava indo para um lado politeísta. Então, mais para frente vai ser falado de algumas pessoas, mas Justino Mártir, Orígenes, o próprio Tertuliano, eles vão começar a desenvolver algumas doutrinas a respeito de Jesus ser um Deus menor, ou como a tradução dos Testemunhos de Jeová coloca, um Deus com D minúsculo. Mas se o objetivo deles era não ir para o lado do politeísmo, como é que eles podem declarar que existe um Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo? Eles começaram a se perder dentro do próprio argumento que eles estavam construindo. Então, reafirmando, Jesus, ele é o próprio Deus, estava desde o princípio, ele é a razão de todas as coisas, e ele é o próprio Deus. E essa declaração de fé precisamos ter em mente. Mas ele não é apenas o Filho de Deus, ele também é o Filho do homem. E esse vai ser o tema, se eu não me engano, da próxima lição. E por isso que eu comentei lá no início, que a lição agora ela está indo para o lado da cristologia, né? Jesus sendo plenamente Deus, Jesus sendo plenamente homem, a natureza hipostática, onde a natureza divina e a natureza humana convivem
em união, em harmonia. Então tudo isso é a base da nossa fé, e nós precisamos ter isso em mente. Entendido até aqui? Amém? Irmãos, não é um tema fácil, não fiquem bravos comigo, porque a lição ela é pesada nesse sentido, né? Ela cansa nesse sentido. O subtópico 3, o Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, e essa verdade está mais clara na Bíblia. Então, voltando à questão do unigênito, como sendo a expressão de que a gente poderia ser questionado, mas a Bíblia fala sobre unigênito, ser gerado. A ideia sobre o unigênito é de uma relação íntima com o Pai, de uma relação profunda com o Pai. Pessoas distintas, mas coabitando como coiguais de forma harmônica, de forma intrínseca. Então o unigênito, ele traz essa ideia, a ideia de uma união íntima, de uma ligação entre o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho, que os fazem um. Então essa é a ideia do unigênito. Continuando, diz assim: por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado de Hebreus 1:8 que nós lemos diz: mas do Filho diz o próprio Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E essa declaração é o mais crucial, pois é uma citação direta dos Salmos 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Que história é essa que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Então, perceba que o próprio autor ele vai trazer que existe uma contradição dessa doutrina que não reconhece Jesus como sendo Deus como Pai, porque o próprio texto que eles vão utilizar para embasar declara expressamente que quando Deus declara sobre o Filho, está falando sobre Jesus sendo a natureza de Deus. Não existe um outro Deus, não somos politeístas, existe um único Deus, um Deus em 3 pessoas, distintas, mas que são iguais, que convivem em harmonia. O tópico 2 agora, né, o tópico 2 da lição, que diz a heresia do subordinacionismo. Tudo que eu falei até aqui é como se fosse esse panorama geral dessa doutrina do subordinacionismo. Qual que é a ideia do subordinacionismo? Como Jesus é um Deus, mas um Deus menor, então ele está subordinado ao Deus Pai. Ele é um servo do Deus Pai. Ele possui um poder enquanto divindade, mas ele não possui todos os atributos e também não é digno de glória como Deus Pai, porque ele está subordinado. Então essa é a doutrina do subordinacionismo que os islâmicos e os testemunhos de Jeová defendem. Só que por tudo aquilo que nós já falamos, está claro que essa doutrina é uma doutrina herética, heresia. Jesus não está subordinado, ele existe como co-igual ao Deus Pai. Então quem defendeu essa doutrina, na verdade a lição vai apresentar apenas um nome, né? Que é Orígenes, que é o subtópico 1. E diz assim, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai ou um Deus secundário. Ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia.
Todas essas nomenclaturas, né, elas são datadas, ou até a lição coloca, Orígenes, de 185 a 254, ou seja, é um pensamento logo dos primeiros séculos. Vamos entender que o último evangelho escrito e canonizado, que é o Evangelho de João, ele é datado do ano 100 depois de Cristo. Então, são questões recentes, logo no início da igreja. E quem foram os principais desenvolvedores dessa ideia? Orígenes, e Ário, né? Ário posteriormente, que vai surgir a doutrina do arianismo, e essa doutrina do arianismo é a doutrina que vai ensejar o primeiro concílio da igreja, né? Quando eu falo com o primeiro concílio, é claro que teve o concílio de Jerusalém, né, que é descrito em Atos, mas aqui o primeiro concílio ecumênico, onde foram reunidos, né, aproximadamente 300 bispos da igreja na época, principalmente do Oriente, para discutir essas doutrinas. E a principal delas, o arianismo, a doutrina de Ário. E Ário provavelmente foi até expressado na última lição, que Ário ele vai defender que Jesus não era Deus, e apoiado em Orígenes, apoiado em Justino, eles vão se defender que, não sendo Deus, também não era igual ao Pai. Então é uma doutrina antiga, é uma doutrina que trouxe discussões à igreja, e o subtópico 2 vai falar sobre o concílio de Nicéia, que diz assim, no período pré-niceno, o subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai, e eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Aí aqui eu tomei o cuidado de nós, como é citado, né, sobre a interpretação de textos bíblicos, eu tomei o cuidado de nós irmos atrás de algumas das bases e textos que são utilizados, que foi utilizado naquele período, e que é utilizado ainda hoje para defender que o próprio Jesus e os evangelhos e o Novo Testamento declara Jesus como sendo inferior. Porque a gente vai falando sobre tudo isso, e eu não quero me fazer como quem apenas explica um ponto de vista, mas não coloca aos nossos olhos aquilo que é utilizado de fato por quem está dentro dessa realidade. Porque a gente ouve tudo isso, e eu mostro textos para vocês, e vocês se acham, mas como é que alguém acredita, né? Como é que pode alguém acreditar em alguma coisa diferente disso? Eles vão se utilizar de alguns textos, e esses textos, por conta de uma interpretação ruim do próprio grego, que foi a língua original do Novo Testamento, mas diante desses argumentos que eles apresentam, nós temos todos os contra-argumentos da própria Bíblia, do próprio Evangelho. Então, só para a gente desenvolver a aula nesse sentido, né, novamente comentando, o próprio autor da lição aqui, ele faz menção a essa interpretação de alguns textos. Então vamos ver alguns textos que são utilizados, né? João 14, 28. Que diz assim, Jesus dizendo: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Só me amasseis, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então esse é um dos textos bíblicos que os subordinacionistas vão se apegar. A declaração de Jesus: porque o meu Pai é maior do que eu. Lucas, como que a gente explica isso? Quando nós falamos sobre Jesus não ser inferior, Jesus não estar numa inferioridade, porém existe Deus Pai, existe Deus Filho,
a doutrina que nós entendemos não é de uma existência hierárquica, onde um é superior ao outro, mas de uma existência ontológica, onde todos são iguais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas na redenção, na obra redentora, cada um possui um papel e uma função diferente. Agora, Jesus está numa condição 100% homem, 100% Deus. E ele está falando, se nós pegarmos o contexto de João 14, 28, a respeito da obra da redenção. E ele declara: porque o meu Pai é maior do que eu. Em que sentido? Em Jesus sendo na condição humana, ele está dentro dos papéis entendidos, ele está dizendo: no meu papel aqui terreno, eu estou cumprindo a minha função, mas o Pai, no seu papel divino, está exercendo a sua função. Então Jesus faz essa declaração sobre maior, não em grandeza, não hierarquicamente, mas maior em posição, onde o Deus Pai é o arquiteto, é aquele que arquitetou a obra da redenção, e o Deus Filho é aquele que está executando. Então não é diferente em essência, porque novamente nós voltamos para a declaração de Jesus: eu e o Pai somos um, e o Pai em mim e eu nele. Ou seja, é o complemento, nós somos coiguais em essência, em natureza, mas na obra da redenção, ele está arquitetando e eu estou executando. Então é uma diferença de função e não de essência. João 5,19. Mais uma vez, um texto que é utilizado por eles, pelos subordinacionistas, mas que nós vamos novamente entender que não fala sobre diferença de essência. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então perceba qual que é a declaração do subordinacionista: Jesus dizendo que por conta própria nada pode fazer. Só que o próprio texto responde: tudo quanto o Pai faz, o Filho também faz. Só que olha o que Jesus está dizendo: nessa obra da redenção, o Filho exercendo um papel. E qual é o papel do Filho? Filipenses: porque o Filho, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo. Qual é a função do Filho na obra da redenção? Servo. Então ele está dizendo aqui: por mim próprio eu nada posso fazer. Por quê? Não porque eu não sou como o Pai, mas porque eu vim na condição de servo, e na vontade do Pai eu estou vivendo. Então nós não estamos discutindo sobre essência, sobre natureza, sobre substância. Estamos discutindo sobre função na obra da redenção. É o Deus Pai, o Deus Filho, e hoje nós vivemos no convívio do Consolador Espírito Santo, cada um exercendo a sua função. Vamos ver se tem mais algum texto aqui para jogar mais dúvida na cabeça dos irmãos, né? Esse aqui é o que os TJ mais gostam de usar, né? 1 Coríntios 15, 28. E quando, claro, declarações do apóstolo Paulo aqui, né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então esse é o texto, na verdade, o texto áureo deles, né? De que Deus sujeitou as coisas a Jesus. Aí Jesus agora, ele tendo o poder que o Pai deu, não porque ele tinha por conta própria,
ele vai concluir e ele vai entregar a Deus, porque Deus não pode se sujeitar a Cristo. Essa é a declaração deles. Só que, novamente, nós precisamos interpretar a Bíblia na sua integralidade. A obra redentora, a conclusão de toda a obra, de todo o propósito da encarnação. Jesus encarnou para cumprir um propósito, trazer redenção ao mundo. E aí Paulo vai explicar, quando todas as coisas, concluída a obra da redenção, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. Qual que é o sentido? Ele entregará ao Pai que arquitetou a obra pronta. Ele cumpriu a função. Ele cumpriu a obra da encarnação. Isso não significa que ele é menos. Isso não significa que ele pode menos. Não, dentro da obra, dentro da função, dentro da atribuição que cada Deus, de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um exerce na Trindade. Agora Jesus, concluindo a obra redentora, ele colocará essa obra diante de Deus, como se estivesse dizendo: tudo está pronto, tudo está concluído. Mas eles vão se apegar. E é claro, eu não tenho autoridade para ir no original grego e discutir com os irmãos o que cada palavra explica. Só que nós temos diferentes traduções que vão deixar isso muito claro, a respeito dessa obra, do reino de Deus, dessa obra redentora, que está sendo concluída nessa palavra de Paulo. E não estamos falando de uma subordinação eterna, onde para sempre agora Jesus vai viver sujeito a Deus. Não. A Bíblia é clara em dizer que o trono de Jesus está sentado ao lado do Pai, ao lado direito, como igual. E ele sempre foi igual, desde o princípio. Então, existem outros textos, mas eu não quero me delongar nisso, mas para mostrar para os irmãos que, dependendo a interpretação equivocada que você tem da Bíblia, você pode aceitar este argumento que é defendido, de que Jesus é um ser subordinado a Deus e que não é igual a Deus. É um Deus, é um ser divino, mas não é Deus. Mas quais são os nossos contra-argumentos? Vamos ler algumas coisas aqui para demonstrar, para deixar claro o que nós acreditamos. João 10:30. A declaração de Jesus que nós já lemos. Eu e o Pai somos um. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo, Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Filipenses 2:6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O próximo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando-se em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Qual que é a declaração de Filipenses 2:6? Ele era Deus, não apenas na forma de Deus, ele era igual a Deus. Colossenses 2:9. E esse texto aqui, ele é, vamos dizer assim, ele é incrível porque ele de fato resume o que significa a divindade de Jesus, a trindade, né? Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus habitava a plenitude de ser ele Deus. Só que, meus irmãos, novamente, a gente tem que ter cuidado, porque os próprios Testemunhos de Jeová, eles têm a tradução própria deles da Bíblia. Se você for pegar qualquer conteúdo da Torre de Vigia, que é a editora deles, qualquer livreto, se vocês for pegar qualquer menção que existe na tradução deles, da tradução Novo Mundo, é assustador, porque existe um pecado claramente que eles cometem ali, que é da alteração do texto bíblico. Eles alteram o texto bíblico. Esse texto de Colossenses 2:9 é um deles. Se você for pegar na tradução Novo Mundo, não está escrito isso. Só que todos os exemplares e todas as cópias do Novo Testamento existe essa afirmação. Porque em Jesus habita
toda a plenitude da divindade. Quando o irmão lê isso, existe alguma dúvida de que Jesus é Deus e é Deus como Pai? Não existe. Ou o próprio Hebreus 1 e 3. Nós lemos Hebreus 1 e 8, né? E agora Hebreus 1 e 3. Olha o que diz o contexto do que nós lemos. E mesmo assim, examinando o contexto, eles conseguem deturpar essa visão. O qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória. Olha o que está escrito aqui. A expressa imagem da sua pessoa. Coloca a outra tradução, acho que a NTLH vai trazer essa informação. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Nós não estamos falando de um outro Deus, nós estamos falando do mesmo Deus. Jesus é Deus, e é Deus como Pai, e Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória, e Ele é digno de toda adoração. E a dificuldade que muitas pessoas têm dentro dessa realidade, muitas pessoas, talvez você conheça, que acabam vindo desse contexto da Testemunho de Jeová, para um contexto evangélico, protestante, e tem dificuldade de adorar a Jesus, tem dificuldade de render glórias a Jesus. Só que quantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas que se prostraram a Jesus e adoraram, e em nenhum momento Jesus questiona dizendo, não faça isso, não, levanta aí, não. Todos quantos se prostraram diante de Jesus para o adorar, Ele aceitou a adoração, porque Ele é Deus, e isso não pode ter qualquer dúvida. Para nós concluirmos, subtópico 3 do tópico 2 diz assim: os métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui esta característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Foi o que nós fizemos. Pegamos algumas declarações do Novo Testamento, onde Jesus declara uma distinção entre Deus Pai e Deus Filho, mas isso enquanto função, isso enquanto papel, não enquanto essência e natureza. E o tópico 3, para nós encerrarmos: como o subordinacionismo se apresenta hoje, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Então, eu acho que assim, para todos nós é muito fácil rejeitarmos a mensagem islâmica. Eu acho que nenhum de nós aqui teria dificuldade contra isso, né? Então eu não quero me ater muito nesse ponto, porque claro que no nosso contexto hoje brasileiro, nós não somos tão atingidos por essa crescente. No contexto europeu, por exemplo, hoje nós temos que de fato reconhecer que a maior religião no continente europeu é a religião islâmica. Eles dominaram a Europa, e isso pode, e eu acho que com certeza vai começar a ser importado para o Brasil cada vez mais, né? Nós ainda convivemos perto de uma realidade que talvez alguns irmãos até conheçam, que é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é talvez o maior, talvez não, se eu não me engano, acho que os últimos registros datados, que Foz do Iguaçu é o maior polo islâmico do Brasil, porque existem muitos árabes morando ali em Foz do Iguaçu. Então, em Foz do Iguaçu você encontra muitas mesquitas, você tem acesso a muitos templos da religião islã. Então, nós até convivemos dentro dessa realidade, e eu não duvido que em pouco tempo isso começará de fato a ser cada vez mais visto, porque não estou aqui, não estou sendo preconceituoso, e não é esse o objetivo, mas nós também vivemos numa região que recebe muitas pessoas que vêm para trabalhar de outros países.
Marechal Cândido Rondon recebia muitas pessoas que vinham principalmente de países com a religião predominantemente muçulmana. E não era raro, não era difícil de encontrar, lá em Marechal, em algumas casas, encontros onde você via eles fazendo as orações, né? Muitas pessoas que vinham da África fazendo suas orações, e você de fato via que aquilo não tinha a ver com o cristianismo, mas eram muçulmanos. Então, dentro desse nosso contexto aqui também, dessas pessoas que estão cada vez mais migrando para o Brasil, nós teremos cada vez mais acesso a isso. Mas, como eu disse, eu acho que nós não temos dificuldade de rejeitar essa palavra, porque para eles Jesus não é Deus. Jesus é só mais um profeta. E existem registros expressos dentro do Alcorão a respeito de Jesus. Qual que é o argumento que eles utilizam? Que para eles é impossível que Deus tivesse qualquer tipo de relação íntima com o ser humano, no caso Maria, e gerasse um filho. Então esse é o argumento que eles utilizam para rejeitar Jesus como sendo Deus. Mas aí nós temos o subtópico 2, que é o movimento dos Testemunhos de Jeová. E esse, é claro que todos nós já tivemos contato, e talvez todo domingo de manhã, talvez não, porque nós estamos na escola dominical, né? Então acho que nós não temos esse contato direto com eles por estarmos aqui. Mas aqueles irmãos que não gostam de vir na escola dominical e não podem ouvir o que nós estamos ouvindo hoje, pode ser que receba a visita de um deles no domingo de manhã e não tenha os argumentos que nós temos hoje aqui para poder, de fato, conversar com eles. E é claro que, irmãos, a gente precisa sempre ter isso em mente. É uma doutrina herética, é um pensamento totalmente contrário, e o objetivo deles é muitas vezes o convencimento? Sim, mas nós temos que tratar com amor, com respeito, né? Somos cristãos, né? Eu acho que isso a gente nunca pode fazer também às vezes alguém está na porta, eles estão lá batendo, querendo entrar, e você vai assim, não, vou chamar eles para entrar hoje, porque hoje eu vou acabar com eles. Não, nós somos cristãos, né? Se eles quiserem um debate, você estiver preparado, amém, glória a Deus, mas sempre mantendo o respeito. Mas o que a lição fala sobre o movimento Testemunho de Jeová? Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses: o Deus Todo-Poderoso Jeová, o Deus Poderoso Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Eis uma boa pergunta que incomoda os Testemunhos de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E essa de fato é uma pergunta que instiga eles, porque se eles afirmarem que Jesus Cristo é um Deus verdadeiro, então eles são politeístas, porque eles acreditam no Deus Jeová e também no Deus verdadeiro. Mas eles nunca vão dizer que Jesus é um Deus falso, porque se eles falar que é um Deus falso, eles estão negando totalmente a fé em Jesus, e eles não vão fazer isso, né? Mas é uma pergunta boa para se fazer. Diga, irmã. Qual e qual? Os Mormons, eles também têm esse posicionamento. Eles vão ter, porque são muitas doutrinas que vieram desse pensamento do arianismo, oriundas do pensamento de Ário. Ário, que foi quem difundiu. Ário, ele vai beber das fontes de Justino, das fontes de Orígenes, de Inácio, de muitos outros, o próprio Tertuliano. Eles vão beber dessa fonte, o arianismo vai se desenvolver, a igreja vai fazer alguns concílios, né? Concílio de Niceia, tem mais um outro concílio que é feito em 451, que eu não vou lembrar o nome agora, que a igreja vai lutando contra isso, mas sempre vai tendo os remanescentes. Então, TJ, os Mormons, eles bebem dessa fonte. Se tiverem interesse, pesquisem sobre isso,
sobre o arianismo e sobre como a igreja debateu contra isso, mas de fato eles também possuem essa visão. Mas aí nós entraríamos dentro, porque qual que seria a questão, né? Eu acho que na posição de advogado, vou poder talvez trazer essa informação prática. A procuração, você está limitado a ela. Então, mas até mesmo, por exemplo, isso que eu vou falar, a questão dos amplos poderes, né? Tipo, a gente coloca às vezes nas procurações, né? Poderes para o foro em geral e tudo mais. Só que você está limitado a ela. Para aquilo que está além dela, você não pode se manifestar. Então, se nós entendermos Jesus como sendo um procurador com amplos poderes, nós ainda assim vamos estar limitando o poder de Jesus. Agora, na sua função como o Filho de Deus, Jesus ele vai trazer declarações, e aqui talvez, eu não quero trazer dúvidas, talvez esse não seja o ponto para a gente discutir a partir daqui, mas na sua função, na obra redentora, Jesus ele vai trazer declarações de que quanto ao dia e a hora, por exemplo, ninguém sabe senão o Pai. A doutrina cristã, aí é um ponto onde muitos vão divergir, né? Quando Jesus fala que sobre o dia e a hora ninguém sabe a não ser o Pai, muitos vão colocar que o próprio Jesus também não sabia. Então, limitando o conhecimento e a onisciência de Jesus naquele instante. Só que a doutrina cristã, ela vai se desenvolver no sentido de que Jesus está na posição de homem, fazendo uma declaração àqueles que o ouviam. Não enquanto quem tinha um conhecimento eterno a respeito, ou a onisciência quanto a todas as coisas, né? Então, assim, é claro que na Bíblia você vai ter pontos, como eu disse, que vão surgir interpretações, que vão divergir, que vão trazer pensamentos doutrinários diferentes, mas é sempre bom nós nos apegarmos a essa doutrina, essa ortodoxia e a apologia cristã que veio sendo desenvolvido, quanto a não limitar o poder de Jesus, mesmo sendo 100% homem, como sendo Deus em sua essência, sua natureza. Eu não vou dizer que está totalmente equivocada a ideia de que Jesus na terra foi como se fosse, ele era a representação de Deus na terra, mas como um procurador, talvez a gente pode incorrer no erro de acreditar que ele possui limitações. Sim, dentro desse contexto da obra redentora. E assim, eu acredito, esse contexto ele não está equivocado quanto Jesus cumpriu a sua função e voltando aos céus, o Consolador veio. Mas como eu disse, eu acho que talvez não do pensamento enquanto um procurador, como quem recebeu de Deus a autoridade para fazer. Não, ele possuía a autoridade. Ele já tinha o poder. Ele o kenosis, né, que em Filipenses é falado sobre o kenosis, que ele se esvaziou, ele abriu mão, mas ele tinha já todo o poder, ele não recebeu o poder de Deus, entendido? Diga, Logas. Fique em pé, fique em pé. Fernando, coloca João 2, 1 João 2, verso 22 ao 24. E aí nós já encerramos por conta da entrada. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias? Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Agradeço pelo comentário, porque de fato isso aqui resume, né? Paulo dizendo, desde o começo esse foi o evangelho pregado. Esta foi a verdade pregada. E tudo aquilo que vier ao contrário disso, heresia, é contra Cristo. E nós precisamos estar vacinados contra isso. Amém? Agradeço pela oportunidade, devolvo aqui ao pastor Alceu.